Jeremias Neto. Meu querido amigo Jeremias Neto, boa tarde. Me perdoe em mandar este e-mail para o teu programa e até de certa forma apressando o amigo, colocando urgência no assunto, mas é que de fato a cena que eu vi, a cena que eu assisti me comoveu profundamente. A cena que eu vi me deixou alegre, me deixou feliz. E em pensar que em pleno ano de 2012, nós ainda comemoramos e muito quando algo do tipo acontece a um ser humano. Eu te ouço todos os dias. Olha, quando eu não consigo te ouvir, eu peço para minha funcionária gravar, pelo menos a história do teu programa, para que eu possa ouvir quando eu chego. Eu sou veterinária. Eu sou veterinária, exatamente. E como veterinária, nem sempre eu posso estar com o rádio ligado aqui no consultório que eu mantenho na Zona Leste de São Paulo. Às vezes chega algum cliente, um paciente, eu coloquei o paciente entre aspas, porque os meus pacientes, Jeremias, eles são os cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos, de vez em quando um cavalo, de vez em quando tem um outro tipo de bicho, mas eu sou veterinária. Eu sempre sonhei, eu sempre gostei muito de bicho. Eu venho do interior de São Paulo, da cidade de Catanduva, e cheguei aqui ainda muito pequena. Eu tinha 6 anos, meu pai era pedreiro, minha mãe doméstica. Viemos para São Paulo porque o meu pai havia recebido uma proposta e recebendo essa proposta ele decidiu arriscar-se. Catanduva havia ficado pequena para nós. Nós viemos e não é que deu certo. O meu pai acabou se dando bem nesse ramo de construção civil. Eu sempre estudando, sempre me dedicando aos estudos, eu consegui completar o 2º grau, o colegial, e eu consegui prestar vestibular para medicina veterinária. Jeremias, eu nunca mais vou me esquecer. O dia que eu fui na faculdade pública, evidente, porque papai e mamãe não tinham condições de pagar uma faculdade de medicina veterinária para mim. Para você ter ideia, Jeremias, hoje uma faculdade de medicina veterinária não custa menos do que R$2.500, R$3.000 por mês. Isso nem no sonho. Eu acho que meu pai nem ganhava isso. Então só tinha um caminho. Meu pai e minha mãe um dia chegaram para mim e disseram o seguinte: você precisa, você quer ser veterinária? Pois bem, nós vamos poupar você do trabalho. Trabalhar você não vai trabalhar, mas estudar você vai. O que você quer ser? Eu? Pai, mãe, eu quero ser veterinária. Pois bem, então você será uma médica veterinária. Agora, para ser uma médica veterinária, você tem que estudar e muito para passar no vestibular de uma faculdade pública, porque só assim conseguiremos mantê-la estudando. E foi assim, estudando, noite após noite, dia após dia, manhã após manhã, tarde após tarde. Jeremias, não tinha essa de Natal, Ano Novo, férias, janeiro, carnaval, não tinha nada disso não. Eu tinha que estudar e muito. E eu me lembro que no dia da minha formatura, eu fiz o discurso. Eu fui aquilo que chamam de orador ou oradora, como queiram. E todo mundo tinha muito orgulho de mim. Porque eu, Jeremias, naquela classe de medicina veterinária, nós entramos num número, tinha mais ou menos uns 56 alunos. 26 concluíram. Olha só, de 56, 60, 26 concluíram a faculdade. E eu estava no meio. Eu estava no meio e não só estava no meio, eu era a única aluna negra daquela sala. Isso não deveria ser destaque. Isso não deveria ser anormal. Isso não deveria virar notícia.
mas virou até notícia de jornal, virou até comentário na faculdade. A aluna, pobrezinha e negra, havia se formado médica veterinária. Agora eu poderia assinar doutora Ana Luísa Silva. Agora sim. Nossa, como eu chorei, como minha mãe chorou, como meu pai chorou, como nós todos choramos. E choramos, Jeremias, porque só quem é negro, pobre, num país como o nosso, atrasado em cultura, porque isso é um atraso de cultura, isso é coisa de país de terceiro mundo. Tanto é que o presidente norte-americano, o Barack Obama, é negro. Mas aqui no Brasil, embora muitos tenham dito que o preconceito foi superado, embora o discurso da sociedade seja contrário, embora muitos possam dizer, não, que nada, essa coisa racial não existe mais. Existe. Existe sim, porque eu sou negra. Eu sinto na pele. Eu sou médica veterinária. Não sou rica não, Jeremias. Tenho um consultório muito simples aqui na Zona Leste, mas eu trabalho muito. Te ouço todos os dias, como eu disse, mas eu já vi muita gente olhando torto para mim. Quando eu venho atender, alguns já disseram, oi, a gente queria falar com a doutora fulana de tal, pensando que eu era a secretária. Não, eu sou a doutora, eu sou a veterinária, então eu sei o que é isso. Eu vivi e vivo isso. E em nosso país, enquanto a cultura for assim, enquanto a mentalidade das pessoas for assim, assim seremos. Uma cultura retrógrada, atrasada. E é por isso, Jeremias, que eu mandei esse e-mail, para contar minha história. E também para falar da história de um homem. Por isso eu pedi para que você lesse esse anexo de jornal que eu mandei junto com o e-mail, para que as pessoas pudessem entender, negras ou brancas, pobres ou ricas, não há nada disso, não há nada que possa impedir o sucesso de alguém, desde que esse alguém seja determinado. Desde que esse alguém seja alguém que tenha determinação e vontade de vencer. Vencer na vida significa vontade. Eu sempre tive, por isso venci. Embora ainda não tenha chegado onde eu queria. Ainda me falta fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos da América, mas com muita fé e trabalho eu vou conseguir. Ah, mas que orgulho eu senti quando ontem liguei a minha televisão e no Jornal Nacional passava a seguinte notícia: o primeiro ministro negro se torna presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. Joaquim Barbosa. Você, Jeremias, e seus ouvintes conhecem a história deste hoje que talvez seja a grande celebridade no Brasil. Alguns dizem até que ele seria o presidente ideal do nosso país, porque é com muita justiça, garra, determinação que ele fez com que 25 daqueles que estavam envolvidos no escândalo do mensalão fossem condenados. Eu não sei, mas eu tenho um sonho. Até parafraseando um grande ídolo, Martin Luther King, eu tenho um sonho. E o meu sonho, agora eu me desfaço da paráfrase e faço as minhas palavras. O meu sonho é ver um presidente negro, íntegro e correto, como o Dr. Joaquim Barbosa. A história dele, Jeremias, é maravilhosa. Em 1954, nasce em Paracatu, Minas Gerais, hoje o conhecidíssimo Dr. Joaquim Barbosa. Seu pai era pedreiro e mais tarde dono de um caminhão.
Barbosa estudou no Colégio Estadual Antônio Carlos e desde criança ajudava o pai fazendo tijolos e entregando lenha no caminhão da família. Ouça bem, Jeremias, estou falando da mais alta corte do Brasil, do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele, negro, pobre, ajudava o pai fazendo tijolos e entregando lenha. Em 1971, aos 16 anos, muda-se para Brasília para fazer o segundo grau. Mora na casa de uma tia na cidade satélite de Gama. Trabalha como compositor gráfico do Senado e oficial do Ministério das Relações Exteriores. Em 1975, começa a cursar a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, formando-se em 1979. Deixa o Ministério das Relações Exteriores e começa a trabalhar como advogado do Serviço Federal de Processamento de Dados. Em 1980, começa a pós-graduação na Universidade de Brasília e se casa com Marileusa Francisco de Andrade, com quem tem seu único filho, Felipe. Em 1982, conclui a pós-graduação na universidade, tornando-se especialista na área de Direito e Estado. 1984, torna-se procurador do Ministério Público Federal, atuando inicialmente em Brasília e a partir dos anos 90 no Rio de Janeiro. Em 1985, nasce seu único filho, Felipe de Andrade Barbosa Gomes. Em 1988, com uma bolsa de estudos, faz o mestrado e o doutorado em Direito na Universidade de Paris e retoma sua carreira de procurador. Publica, em 1994, um livro. Em 2001, após 2 anos de pesquisas nos Estados Unidos, onde lecionou na Universidade Columbia, publica outro livro, Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da Igualdade. Em 2002 e 2003, leciona na Universidade da Califórnia. Em 2003, nomeado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Em mais de uma ocasião, bate-boca com os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Eros Grau. Em 2006, torna-se relator do inquérito sobre o Mensalão, convertido em ação em 2007. Em 2008, torna-se ministro efetivo e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vota a favor da tese de que políticos condenados em primeira instância poderiam ter sua candidatura anulada, sendo porém voto vencido. Em 2009, ele acolhe a denúncia contra o senador Eduardo Azeredo, acusado pela Procuradoria de Peculato e Lavagem de Dinheiro no Mensalão Mineiro. Desiste de presidir o Tribunal Superior Eleitoral por problemas de saúde. Em 2012, em 2011, Barbosa libera aos colegas o relatório final sobre o Mensalão. O julgamento começa no dia 2 de agosto de 2012 e resulta na condenação de 25 acusados, entre eles José Dirceu, Marcos Valério e Delúbio Soares. Na história do Supremo Tribunal Federal, já houve 2 ministros afrodescendentes. Pedro Lessa, ministro de 1907 até sua morte, e Hermenegildo de Barros, ministro de 1919 até sua aposentadoria em 1937, mas nenhum deles chegou a ocupar a presidência do Supremo. É claro que tem que virar história. É claro que tem que ser dito no rádio, na televisão e no jornal. A história do doutor Joaquim Barbosa começou em 1954. Ele é ajudante de pedreiro e carregador de lenha e chega à mais alta corte do nosso país,
negro, pobre, mas honesto, esforçado, exemplo para todos nós brasileiros, negros ou brancos, pobres ou ricos, exemplo de seriedade, de honestidade, exemplo de vitória, mas de uma vitória conquistada debaixo de muito sacrifício, suor, estudo e perseverança. Não foi do dia para a noite, não foi da noite para o dia. Ele se forma advogado em 79. De lá para cá, 33 anos se passaram. Por isso eu pedi a você que tocasse o hino nacional brasileiro no final da minha carta, Jeremias, em homenagem a este brasileiro, em homenagem a tantos brasileiros que, como o doutor Joaquim Barbosa, ou como eu, doutora Ana Luísa Silva, negros, pessoas que lutam bravamente contra o preconceito e sempre por uma sociedade mais justa. Muito obrigado. Cobrando retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a prata, salve, salve, Brasil do sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu visório límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és gentil, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras enflorando a América, iluminando o som do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus de sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado. Edigo verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado. Mas serve da justiça prova forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ninguém te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és gentil, pátria amada, Brasil. Exemplo de honestidade. Jeremias Neto.